Voltei. Agora, nós vamos ter uma aula mais tranquila do que ontem, porque eu não tenho que dar matéria alguma. Então, nós vamos ficar fazendo problemas, o que é o que a gente, no fundo, gosta de fazer, né? Resolver problemas de matemática. Antes, vou pedir alguns minutinhos, porque tivemos na sessão de ontem a questão do ortocentro, que as pessoas aí dos outros polos estão pedindo uma solução oficial e cada um fez de um jeito. Nós aqui, né, tivemos a solução Adolfo, que fez uma solução super coerente, ele sabia exatamente onde queria chegar, fez todos os passos corretos. Enfim, mas como cada um tem o seu jeito de fazer, não custa, eu vou fazer uma maneira também que pode enriquecer. Bom, o problema é demonstrar, justificar, mostrar por que as alturas de um triângulo são concorrentes num único ponto. Né? Foi um dos problemas que tivemos ontem à tarde. Aqui no Rio de Janeiro, Adolfo fez o seguinte: ele passou um eixo no lado AB e considerou a origem em B e o eixo vertical ficou ali passando por B. Só para ser diferente, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o eixo Y aqui e o eixo X aqui. Então, o recado é o mesmo, né? Quando nós vamos usar essa opção de colocar analítica para resolver um problema geométrico qualquer, nós temos essa liberdade de escolher onde vamos colocar os eixos, né? Isso é ótimo, esse poder que nós temos de fazer essa escolha, esse direito. Fazendo essa opção, o meu vértice A eu vou representar por Azinho 0. O meu vértice B eu vou representar por Bzinho 0. E C eu vou colocar 0C. Tudo bem? Uma pergunta, eu devia ter colocado menos B aqui? Claro que não. Na minha figura, esse B já será negativo. Mas, evidentemente, que isso contempla qualquer triângulo. Né? Se o meu triângulo fosse esse aqui, não há problema algum. Com um triângulo naquela posição, né, tanto A quanto B são positivos. Eu vou ter aqui uma altura Repara que o eixo Y já é, no meu caso, uma altura, né? A altura por B vai cortar o eixo Y em H. E esse H vai ser um ponto do tipo 0Y.
Eu quero provar que a terceira altura também passa por H. Então, é uma atitude comum em matemática, quando eu tenho que mostrar que três coisas passam num ponto só. Eu digo, imagine que não passem. Então, vamos imaginar que a outra altura tenha esse comportamento aqui. A outra altura cortou o eixo Y neste ponto H'. Os alunos adoram esse ponto, né? Ri, galinha, quer, não sei o quê. Tá bom. Aí, esse ponto, H', naturalmente, será do tipo 0, Y'. Agora vamos lá, vou usar os meus amigos. Este vetor BH cujas coordenadas são dadas pela diferença H menos B, H, B. Então, 0 menos B, Y menos 0, Y. Esse vetor BH é perpendicular a este vetor AC, que é, C está bem visível aqui, não é? 0 menos A, que é menos A, e C menos 0, C. Condição de perpendicularismo, abscissa do primeiro vezes abscissa do segundo, menos B vezes menos A, que é AB, mais ordenada do primeiro vezes ordenada do segundo, CY, igual a 0, ou seja, Y, que vai me dar a posição de H, é menos AB sobre C. Tudo bem? Aquele menos ali está incomodando ou não? Não, porque na minha figura esse B já é negativo, né? Então, quer dizer, está ótimo ali. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado? O vetor AH', que é H' menos A, portanto, menos A, Y' menos 0, Y', é perpendicular ao vetor BC. É perpendicular ao vetor BC, C menos B, 0 menos A, é menos B, C menos 0, C. Condição de perpendicularismo, menos A que multiplica menos B, ou seja, AB, mais produto das ordenadas CY' igual a 0, o que implica Y' igual a menos AB sobre C. Qual é a conclusão? Isso. Y'
é o mesmo que y, ou seja, esses dois pontos H's aqui não são diferentes, eles são o mesmo ponto. H' é igual a H. Pronto. Tá? Então essa é uma maneira das inúmeras formas que a gente tem para organizar esse raciocínio. Você tem solução equivalente usando equação da reta. Você pode, no lugar de usar vetores, usar coeficiente angular, que é uma coisa equivalente. Né? Então, ver o coeficiente angular da reta AC, determinar o coeficiente angular da reta que é perpendicular a AC, que a gente sabe fazer, equação da reta que passa pelo ponto B e tem coeficiente angular conhecido, guarda. Depois, coeficiente angular da reta BC. Coeficiente angular da reta perpendicular. Equação da reta que passa por A e tem coeficiente angular conhecido. E aí veja, simplesmente em cada uma das equações, ponha x igual a 0 e verifica quanto dá o y em cada uma delas e você vai achar exatamente esse mesmo resultado, que elas cortam o eixo y no mesmo lugar. Tá bom? Então, bem, vamos então fazer primeiro o seguinte problema. Meu primeiro problema leva o número 2. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar um problema do Prof. Mate. No mestrado profissional, nós temos 4 matérias básicas, não é? Que são funções, matemática discreta, geometria e aritmética. No curso de geometria, tem geometria plana, tem geometria espacial, não é? E tem provas e tudo mais. Numa das provas apareceu o seguinte problema. Era um retângulo ABCD com medidas 2A e 2B, acho que não estava no enunciado. Eu que, na hora de fazer uma solução, botei para facilitar a minha vida. Tinha aqui um ponto médio e outro ponto médio. Tá? Eu não estou escrevendo, mas estou falando, vocês estão anotando aí. M e N são pontos médios desses dois lados. Daí desenhamos a reta NB e AM, que se cortam no ponto P. A pergunta é localizar o ponto P em relação a cada um desses segmentos, ou seja, descobrir a razão AP sobre PM e a razão BP sobre PN, por exemplo. É um problema realmente de geometria tradicional, geometria euclidiana, sintética, em que um ponto, que é a interseção de duas retas, ele precisa ser localizado, né? Localizar um ponto em relação a um segmento é fornecer uma razão desse tipo, né? Fornecer a razão em que ele divide esse segmento.
Bom, como o nosso curso é de geometria analítica, né? Então uma opção é você usar o seu ferramental analítico. Fazer só por geometria sintética não é tão fácil assim, precisa ter uma certa criatividade. A geometria analítica, ela substitui grande parte do raciocínio por um processo exclusivamente mecânico. Então, se eu quero saber onde está o ponto P, se ele pertence a duas retas, eu tenho uma forma de descrever essas retas algebricamente. Então, vamos colocar analítica aqui. Bom, todas as pessoas normais pensariam em colocar os eixos dessa maneira, certo? Assim, o ponto B tem coordenadas 2A e 0. Esse ponto M tem coordenadas 2A e B. Agora me lembro, o 2A e o 2B não estavam no enunciado. Tá? Isso é uma outra opção de você representar um segmento pela expressão que você quiser, só para melhorar suas contas, correto? As coordenadas de N, já que ele é ponto médio, então a abscissa é A e a ordenada é 2B. Então eu vou descrever, vou fazer as equações dessas duas retas. Primeiro fazer a reta NB. Bom, um vetor que tem a mesma direção dessa reta, o vetor P, que a gente fala paralelo à reta, mas está em cima dessa reta, vetor NB, B menos N é 2A menos A, que é A, e menos 2B. Vamos lembrar de ontem e também de hoje que vocês andaram repetindo isso? Nesse tipo de equação, né, o vetor AB é um vetor perpendicular a essa reta, correto? Muito bem, se eu tenho esse vetor, é fácil a gente criar um outro que seja perpendicular a ele, certo? Então, um vetor que é perpendicular a ele, vetor normal, é só trocar de posição as duas coordenadas e trocar o sinal de uma delas. Esses dois vetores, eles têm inclusive o mesmo módulo, mesmo tamanho, evidentemente. E por que são perpendiculares? Condição de perpendicularismo é visível aqui, né? O produto das abscissas é 2AB, e o produto das ordenadas é menos 2AB, dá 0. Ok. Então, se esse vetor é perpendicular à reta, a equação da reta é alguma coisa do tipo 2bx mais AY igual a C. Qual é o valor de C? Vamos substituir um ponto qualquer que pertença a essa reta. Por exemplo, o ponto B pertence a essa reta. Então, substituindo, dois B vezes 2A mais A vezes 0, né, é igual a C. Então, C é 4AB. Portanto, aqui, ó, reta NB, equação dela, final, 2bx mais AY igual a 4AB. Deixa ela descansar aqui um pouquinho.
A outra reta, que é a reta AM, é mais fácil. É uma reta que passa pela origem. O coeficiente angular dela também é bem visível, que é esse y dividido por esse x aqui, perfeito? 2b é b dividido por 2a, coeficiente angular dela. Se ela passa pela origem, então y é b sobre 2a x. Pronto. Eu agora vou achar as coordenadas de P, que é o ponto de interseção das duas retas. O que eu posso fazer? Ou é uma substituição imediata, né? Nessa equação, o valor de y é b sobre 2ax. Nós vamos ficar assim, ó. 2bx mais a y, b sobre 2a, x, é igual a 4ab. A, y é b sobre 2ax, está certo, não é? Bom, o b se manda, a também desaparece. Ficou assim, ó, 2x mais x sobre 2 igual a 4a. O que é isso? 5x é igual a 8a. Pronto, achei a abscissa do ponto P. 8a sobre 5. Isso me responde perfeitamente já a primeira pergunta. Por quê? O ponto B tem abscissa 2A. E o ponto P tem abscissa 8A sobre 5. Ora, mas essa razão que eu estou pedindo para calcular, que é AP sobre PM, ela é visível aqui na reta de baixo, certo? É a mesma razão entre essa medida e essa. AP sobre PM, eu não preciso calcular os módulos. Teorema de Thales. É a mesma razão entre essa medida, que é 8A sobre 5, e essa outra, que é a diferença, 2A menos 8A sobre 5. Beleza? Super. Então, a primeira razão está já engatilhada aqui. AP sobre PM é 8A sobre 5 dividido por 2A menos 8A sobre 5. Faça essa conta. Isso vai dar 4. Tá vendo? Se vocês, mais tarde, tentarem responder isso só usando geometria sintética, vocês vão ter uma certa dificuldade, né? E vão perceber que precisam ser criativos para descobrir essa razão, né, sem utilizar essa ferramenta. Então, a analítica é uma coisa que tem que estar, como eu digo, tem que estar no sangue. Tem que estar diluída lá no sangue e, quando você precisar, você usa.
E a outra razão? A outra razão, você podia olhar nesse eixo, não? É fácil calcularmos a ordenada do ponto P. Como é que eu faço isso? Onde é que está? Aqui, né? O y correspondente ao ponto P é o b sobre 2a vezes x, que é 8a sobre 5. Isso dá 4a sobre 5. Não? 4b sobre 5. O A já foi. É, claro que é B. Então aqui é 4b sobre 5. Então essa segunda razão que eu pedi aqui, BP sobre PN, BP sobre PN, tá? Razão entre esses dois segmentos, ela é visível aqui. Tá? É a mesma razão desses dois aqui. Ó. Tá vendo? Quer dizer, geometria e geometria analítica não precisa separar muito, não. Elas convivem muito bem. Então, é 4b sobre 5 sobre essa diferença, né? 2b menos 4b sobre 5. Quanto vai dar isso? 2/3. Ótimo. Então, nessa situação, na reta AM, esse primeiro, né, segmento é 4 vezes maior do que o segundo. E na reta BN, o primeiro, esse segmento de baixo, corresponde a 2/3 do de cima. Tá perfeitamente localizado aí. Repara que no Profmat, essa matéria não era geometria analítica, era simplesmente geometria. Mas você tem esse direito de usar as ferramentas que você quiser. Você resolveu um problema de geometria usando álgebra. Em julho, né, nós teremos a continuação, sempre temos janeiro e julho aqui, e em julho nós daremos um foco especial ao Profmat. Alguma pergunta? Tudo bem? A solução geométrica nem é tão difícil, não. Alguma vertical por N, semelhança é outra. Está vendo? Para quem é bom em geometria, tudo parece simples. Não, é isso mesmo, tem que usar a semelhança de uma forma, né, criativa. Há outros métodos, tá? Tem uma coisa chamada Teorema de Menelaus, que quem conhece essa ferramenta também pode usar. Mas eu aqui estou falando de geometria analítica, fiz assim. Muito bem. Número 3. Agora eu vou mudar de estilo.
Vamos dar um problema de álgebra. Problema de álgebra. X e Y são números reais. São números reais quaisquer? Não. São números reais tais que, se você fizer essa conta com eles, dá o mesmo resultado que se faz essa conta aqui. Então, se eles são números reais dessa forma, qual é o maior valor que eu posso ter para X? Vamos pensar um minutinho. Compreenderam o problema? Olha só, primeiro eu vou fazer uma solução como qualquer um de vocês faria se não tivesse aqui nesse curso, tá? Finge que vocês não vieram para cá. Bem, é claro que é muito difícil você, a priori, você inventar dois números reais de tal maneira que isso aqui seja satisfeito. Tá? O que é que a gente faz? A gente chuta um valor para uma das letras e calcula a outra. Quando você chuta um valor para uma das letras e calcula a outra, esse negócio de calcular a outra pode dar certo ou não. Pode ser que a outra dê um número real, pode ser que não. Né? Então, por isso que essa pergunta aqui faz sentido. Se eu botar um x igual a muito grande, por exemplo, pode ser que aí eu não consiga calcular o y. Então, uma solução completamente algébrica ali, solução 1, é você remanejar aquela expressão e encarar aquilo ali como uma equação do segundo grau. Vou organizar aquilo como uma equação do segundo grau em y. Y ao quadrado menos 6y. E o resto eu vou fingir que é o termo independente. x2 menos 8x mais 16. Igual a zero. Tá? Então isso aqui é uma coisa só. Isso aqui é o termo independente, C. Como o y tem que ser um número real, então o que acontece com o discriminante dessa equação? Tem que ser maior ou igual a zero. Exato? X é um número real, tá bem. Mas além de x ser real, o y tem que ser também. E para o y ser real, dessa forma que eu organizei a equação quadrática, né, o discriminante tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, discriminante, que é B2 menos 4AC, 36, menos 4, que multiplica x2 menos 8x mais 16, tem que ser maior ou igual a zero.
Vou simplificar por 4. 9 menos x2 mais 8x menos 16 maior ou igual a 0. Ou ainda, x2, já multiplicando por menos 1, menos 8x, mais 7, menor ou igual a 0. Ah, bem. Então, agora vamos olhar para essa função quadrática. Essa função quadrática tem zeros? Tem. 1 e 7, não é? E quando é que ela é negativa? Portanto, para que x2 menos 8x mais 7 seja menor ou igual a 0, minha conclusão é que x está entre 1 e 7. A pergunta é, qual é o maior valor possível de x? 7. Eu garanto que essa é a solução que qualquer um de vocês faria se não estivesse aqui hoje. Mas vocês estão. Mas vocês estão. Então já tem uma outra visão, que é fazer aquela ponte entre a álgebra e a geometria. É claro que o conjunto de todos os pontos, né, pares ordenados, que satisfazem isso aqui, deve ter alguma forma, deve ter um desenho. Tá? Essa equação deve ter um desenho. Vamos organizar essa equação agora da seguinte forma. x2 menos 8x mais 16 mais y2 mais 6y, não, menos 6y igual a 0. y2 igual a 0. Bom, o que eu diria nesse momento? Eu diria assim, mas que sorte. Esses 3 termos eu reconheço como desenvolvimento de um quadrado perfeito. O que é isso aqui? Isso aqui é x menos 4 ao quadrado. Puxa, mas ali está faltando, não é? Então vamos dar uma ajeitada? Vamos somar 9 de um lado e do outro? Agora eu interferi na minha equação e passo a escrevê-la assim. O que isso representa? Circunferência de centro e raio 3. Centro 4, 3 e raio 3. Oh, isso aqui é uma circunferência tangente ao eixo X, verdade? Quatro. 3.
Então, você olhando, né, o problema de um ponto de vista geométrico, você percebe que você não pode ficar escolhendo ao acaso, né, valores quaisquer para x e y. Está bem visível aqui que os valores de x que tornam y real estão neste intervalo. Como o raio é 3, verdade? Então, o maior valor possível para x é 4 mais 3, ou seja, 7. E o menor valor, 1. Que é isso aqui. Então, a geometria analítica vai fornecer frequentemente essa ponte, né? Resolver um problema de geometria euclidiana, geometria sintética, usando ferramental algébrico e, como eu acabei de fazer, ter um problema que tem a cara de álgebra, essencialmente algébrico, tem solução algébrica que todo mundo faria, mas tem um forte apelo, né, geométrico na sua interpretação. A nossa aula tem o título de Aplicações da Geometria Analítica, está cumprindo a sua missão. Agora, agora nós vamos fazer um problema curioso. Cadê o... Eu vou apresentar para vocês essa figura, que é um quebra-cabeças. Eu tenho aqui ele já, para vocês não ficarem com o pescoço torto, eu vou pedir aquelas minhas almas caridosas, você... Isso. Faz um favorzinho aqui para mim. Aqui. E... Dá uma distribuída. Ah, na projeção... A projeção não está tão visível assim. Só se a gente apagar um pouco aqui essa luz. O que nós vemos ali? Eu queria ver bem o quadriculado. Duzentos. Ah, tá ótimo. Agora sim. Do lado esquerdo, nós vemos um quadriculado de 8 por 8, 64 quadradinhos, e que foi cortado em dois triângulos iguais, chamados A, e dois trapézios B. E eles foram reorganizados na segunda figura. Só que agora a segunda figura é um retângulo de 13 por 5. Portanto, corresponde, aquela segunda figura cobre 65 quadradinhos. Como pode isso? É claro que tem um erro aí, né? Como é que pode 64 quadradinhos virarem 65 quadradinhos? Vamos conferir as medidas de A numa figura e na outra, né? A é um triângulo retângulo de 8 por 3. 8 por 3. E B é um trapézio que tem base maior 5, base menor 3 e altura 5. E aí?
É claro que eu estou louco para dizer a resposta, mas não vou falar agora, vou esperar alguns minutos. Não é possível, não é? Apareceu um quadradinho milagrosamente. É mágica mesmo. Alguém quer dar um chute? Adolfo é bom de geometria. Ah, você já sabe? Então não fala não. Bom, nós estamos... Nossa aula é de quê mesmo? Geometria analítica, né? Vamos dar uma dica? Vamos olhar para a diagonal? Então vocês vão fazer o seguinte. Imaginem um sistema de coordenadas com o canto inferior esquerdo, origem, tá? Origem aqui. Esse ponto que eu estou assinalando, quem é? É o ponto 5, 2, não é isso? 5, 2. Então, o vetor que vai da origem até aqui... Ah, sim. É o vetor 5, 2. Exato? Agora... Imagine um vetor que vai da origem até o canto superior da direita, até aqui. O vetor que vai da origem até aqui, que coordenadas tem? 13, 5. Ora, (13, 5) é múltiplo de 5, 2? Não é. Qual é a conclusão? Não são colineares. É a geometria analítica explicando isso, gente. Olha aí. Então aquilo é uma ilusão, não é? Essa diagonal aí não existe. 5, 2 não é múltiplo de 13, 5. Olha esse outro ponto aqui. Esse ponto daqui, ó. Ele é o quê? Ele é 8, 3, né? Então, a partir da origem, algum desses três vetores aí é múltiplo do outro? Não. Então, você está tendo uma ilusão que aquilo é uma diagonal, mas não é. Tá certo. Aquilo não é
aqueles pontos não são colineares. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: agora eu desenhei marcando exatamente os pontos 5, 2, que é o P, o 8, 3, que é o Q, e o 13, 5, que é o R. Já você começa a perceber que não é uma linha reta aquilo não, né? Já dá para perceber que é quebradinho. No desenho anterior, que é esse que está impresso, né, eu fiz uma diagonal, inclusive coloquei uma linha mais forte, que é para você não enxergar bem onde é que a coisa estava passando, tá entendendo? E aí o incauto acha que está passando certinho. Não está. Mas ainda falta para responder uma pergunta. Cadê o último quadradinho? Cadê o último quadradinho? Alô, alô? Olha onde ele está. Ele está naquele paralelogramo. OPRQ, na verdade, é um paralelogramo. O vetor OP é igual ao vetor QR. E o vetor OQ é igual ao vetor PR. E naquele espaço, né, fininho, tem área 1. É o quadradinho que aparentemente apareceu. Viu só, gente? Geometria analítica. Vetor. Obrigado. Bem, eu vou encerrar então um pouquinho mais cedo hoje. E à tarde nós temos problemas interessantes também. E nos vemos logo mais.